Cara, em algum momento, assim, sendo franco comigo aqui, em algum momento você imaginou que você poderia ser CEO do Pactual? Não, eu sempre quis ser sócio. Sonhei ser sócio. Faz sentido. CEO nunca teve no meu radar. A gente parte da visão que AI não vai ser vantagem competitiva, mas você não usá-la vai ser desvantagem competitiva. E é bacana ver, cara, alguns dos caras mais bem-sucedidos do Brasil envolvidos num projeto de educação de verdade, né? Full Scholarship, eu nunca vi esse negócio no Brasil, né? Com esse tipo de programa, mas né? O Full Scholarship é um detalhe. A gente quer ser a melhor faculdade de tecnologia da América Latina, uma das top do mundo. Animal. O Scholarship vai ajudar a gente a chegar lá. Claro. Porque a gente vai atrair os melhores alunos. Os melhores, não só quem pode estar. Não só quem pode pagar. Exato. É você estar sempre aberto a se desenvolver e aprender. Você saber que vai ser impossível você dominar tudo. Você vai ter que ter gente boa, técnica, que você confia. E você vai ter que usar o seu bom senso, o seu conhecimento para tomar as decisões. Você vai tomar muita decisão errada. Quando você reconhecer que ela está errada, não insista nela. Aceite o seu erro, corrija a decisão e vá em frente. Errar não tem problema. Insistir no erro que é pena capital. Qual é a nota que você dá para o seu time? 5, 6, 7? Bem, se a sua resposta foi dentro dessa média, saiba que a nota do seu time é a nota da sua empresa. Afinal, uma companhia é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses indivíduos. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, a plataforma de treinamento de times do G4 Educação, que avalia os gaps de habilidades e maturidade do seu colaborador. E, além disso, cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time. Todas essas trilhas são compostas com as mais de centenas de horas que temos nas formações online do G4 Educação. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link no descritivo deste episódio. Corre no link e garanta o seu acesso gratuito. E se você se interessar em adquirir o G4 Skills, eu garanti uma condição especial para você que é ouvinte do G4 Podcasts. Agora bora pro episódio! Fala, gente! Mais um G4 Podcasts aqui, vocês me conhecem muito bem, não sou muito fã de gravar podcast, só gravo com convidados que realmente me interessam. E hoje eu tô com um cara bem bacana aqui, o Roberto Salluti, que é CEO e membro do Conselho de Administração da BTG Pactual. O cara é formado em Wharton, cofundador da MIT brasileira, que é a Intelli, além de ser um filântropo que doa bolsas para Wharton, para Graded e para a própria Intelli através de um projeto pessoal familiar. Roberto, é um prazer falar com você aqui hoje. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Imagina. A gente, no caminho que estava vindo para cá, falou um pouco sobre rotina, né? E todas as vezes que eu tenho essas conversas com outros CEOs, eu gosto de entender um pouco como que funciona a agenda desses CEOs, como é que eles conseguem organizar vida, família, trabalho, treino. Me conta um pouco assim, tu acorda e aí, como é que corre a tua agenda ao longo do dia? Primeiro, a minha agenda foi variando ao longo das últimas décadas, à medida que vai mudando as suas prioridades, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha filho, então você tinha muito mais tempo para você e para os seus amigos. Aí depois a gente teve filho, aí você tem muito menos tempo para você, para os seus amigos, e você está muito focado no trabalho, não consegue fazer tanto para devolver para a sociedade ainda. Faz sentido. Aí depois seus filhos vão ficando mais velhos, você tem mais recursos, você consegue ter mais tempo para você consegue ter mais tempo para dedicar, para devolver para a sociedade e para talvez ver mais seus amigos, que é um pouco na fase que eu tô agora. Né? Então, eu gosto muito de uma rotina, eu sou chegado numa rotina e gosto de tudo muito planejado. Então, acordo cedo, sou uma pessoa da manhã. Que horas? Acordo entre 5h15 e 5h30. Um pouco antes das 6 estou treinando, né, para 6 vezes por semana. Cara. E aí depois, logo em seguida, ler tudo, me preparar para vir para o banco, vim para o banco. Agora já desisti de dirigir porque me deixava estressado e descobri que o tempo no carro pode ser muito útil. De fato. Então, consigo vir com o motorista de manhã e já fica produtivo desde a hora que sai de casa. Já começa a tocar o barco, né? Geralmente, tua rotina do banco aqui termina mais ou menos que horas até sair para casa? Eu sei que normalmente, digamos que, grosso modo, umas 12 horas, 8 a 8.
Faz bastante sentido. Às vezes chega um pouco mais tarde, vai um pouco mais tarde. A verdade é que é o seguinte, você deve trabalhar enquanto tá acordado, né? Porque o WhatsApp não para. Exatamente, você tá sempre pensando, sempre trabalhando, sempre conectado. Mensagem, pessoal pedindo coisa. Eu duvido que para quando você tá em casa. O próprio fim de semana é sempre muito ativo, mas assim, eu acho muito importante a gente estar aqui fisicamente. As pessoas muitas vezes me preocupam. Mas e aí, qual é a política de vocês para trabalho remoto? Eu falo, é uma política bem clara. Trabalho remoto é ferramenta, não é política. Perfeito. A gente gosta do trabalho remoto para você atrair uma pessoa que tem um skill set muito único e está distante, ou para você poder dar chance para ter mais diversidade, para as mulheres talvez terem que ficar uma tarde em casa porque tem que ajudar com os filhos, ou o próprio pai tem que ficar uma tarde em casa porque tem que ajudar com os filhos. Mas sempre foi assim, né? Mas é uma ferramenta produtiva. Então a gente acredita muito que cultura se passa no dia a dia, que gestão de risco é a pessoa olhar no seu olho, como ela está tratando os clientes no telefone. A gente gosta muito dessa interação no dia a dia. Faz sentido. Você sabe que no G4 a gente adere o trabalho híbrido, né? Então, só que o nosso híbrido é um pouco diferente do que eles fazem. A gente acha que tem que ter o híbrido. Não dá para ser todo dia no escritório, então a gente acaba abrindo exceções no final de semana. Segunda a sexta você tem que trabalhar presencial, sábado e domingo a gente deixa fazer home office. Brincadeiras à parte, não é uma brincadeira, é verdade. Eu concordo super. Eu acho que não tem como você promover a cultura da companhia, desenvolver o júnior. Cara, uma vez eu conversei com um gestor de fundo, que eu não vou citar o nome dele, e ele trabalhou com vocês aqui durante muito tempo, ele é um dos maiores gestores do Brasil hoje, e ele falou comigo assim, cara, eu cresci vendo o André discutir com o Jacuski e o Paulo e vendo esses caras discutindo deal, e eu comecei a emular a forma como eles pensam um approach para resolver um problema. Imagina se fosse no remoto. Você acha que o cara vai me chamar num call para falar, menino, vem cá pra você ver como é que eu tô pensando no approach do problema. Não tem como desenvolver pessoas, né? Exatamente. Concordo plenamente. É exatamente a mesma coisa comigo. Você faz isso também. Teu time 100% aqui. Não, e você conhece aqui o banco, o ambiente é 100% aberto. Então, você tem dos sócios mais sêniores aos sócios júniores, ao estagiário, tudo no mesmo ambiente e tudo sendo aberto, discutido. É uma oportunidade única para os mais jovens estarem aprendendo, se desenvolvendo. Você não tem sala? Ninguém tem sala no banco. E quando você precisa falar alguma coisa sigilosa, você pega uma sala de reunião? Pega uma sala, tem as salas de reunião interna, tem as salas de reuniões externas. Certo. E não só a gente não tem sala, como tem um certo simbolismo aqui. Todos os sócios, até todos os estagiários, têm a mesma mesa, exatamente do mesmo tamanho. E tem um simbolismo aqui. Todos nós começamos como estagiários. Animal. Se você entregar, trabalhar, ralar, você pode ser sócio, como aconteceu com todos nós. Você entrou no banco em 94, né? Eu entrei no banco em 94, tinha feito um estágio de verão em 92. É verdade? Teu único emprego foi o BTG? Único estágio, único emprego. Me conta essa trajetória. Você entrou fazendo o quê aqui? Back-office como boa parte das pessoas? Com back-office como todo mundo. Então, eu estava estudando em Wharton, que não era muito comum, né? Eu fui para lá em 1990. Você fez o que de undergrad? Eu fiz Wharton Undergrad. É mesmo? É. Você fez UPenn? Fiz UPenn, mas em Wharton, que você tem nos últimos 2 anos as mesmas aulas dos MBA, só que a sua curva é com os undergrads. Olha, que bacana. Então é uma coisa assim, eu vou te falar, minha turma era boa. Imagino. Eu me formei em 94. 92 era o John Gray, que é CEO do Blackstone, e o Elon Musk. 94 mesmo? Comigo, o Marcos Galperin, que fundou o Mercado Livre. Que animal. E por aí vai, a turma boa. O pessoal deu certinho, né? Os MBAs brincam comigo, que a turma boa de Wharton mesmo são os undergrads. Faz sentido. E aí você vem pro Brasil e já então faz vamos o lá, mas era outros tempos, né? Primeiro, o Brasil ainda estava em default da dívida externa. Meu pai tinha que se virar para comprar dólar no paralelo. É mesmo? Tinha que levar o dinheiro na mão, né? Porque não tinha transferência. Foi um investimento sacrificante para meu pai, né? Realmente ele sempre deu muito valor à educação. E naquela época não tinha FaceTime, não tinha WhatsApp. Então era muitas saudades da família. Só podia ligar de domingo, 10 da noite, por 3 minutos. Mesmo assim custava uma fortuna. Né? Então, primeiras férias eu fui trabalhar com meu pai, não queria nada com nada, queria curtir meus amigos, minha família. Aí, segundo ano, o Luiz César Fernandes, que foi o fundador do Pactual, me convidou para fazer um estágio no Pactual. Aí liguei, né? Cheguei no Brasil, falei, bom, e aí, o que eu faço? Onde eu vou? Não, vai lá na Paulista.
procura um tal de Esteves, que é o chefe da mesa. Eu falei, beleza, fui na Paulista, procurei um tal de Esteves, e aí começou a nossa relação. Animal, cara. Aí trabalhei essas férias de 92, 93 meu pai precisava de uma ajuda para vender a empresa dele, então voltei, trabalhei com ele, que foi ótimo que conheci minha esposa, né? Ali a gente começou a namorar ali naquelas férias. Já trabalhava na empresa do teu pai? Trabalhava junto com meu pai. Que animal, cara. Aí meu pai vendeu a empresa dele, em 94 eu vim para cá, e aí comecei aqui, não era que nem hoje, né, que chegava, é tudo estruturado, tem todo um programa de recepção, um programa de treinamento, bom, chega aí, senta aí, não atrapalha. Então, aí comecei fazendo gerencial, controle, e aí fui evoluindo, como todo mundo aqui no banco. Cara, em algum momento, assim, sendo franco comigo aqui, em algum momento você imaginou que você poderia ser CEO do Pactual? Não, eu sempre quis ser sócio. Sonhei ser sócio. Faz sentido. CEO nunca teve no meu radar, até porque eu comecei muito numa função técnica, eu era trader. Sim. Né? Depois fui evoluindo, virei COO, mas nunca estava na minha cabeça. E sinceramente, nunca é algo que eu quis. Né? Meus sócios me convidaram para ser CEO. E sinceramente, CEO no banco é um cargo institucional, porque não é que eu tomo a decisão só, isso aqui é um partnership, a gente discute tudo, a gente toma as decisões juntos, o que é ótimo, que evita que a gente faça as decisões erradas. Porque a gente está sempre se questionando, sempre debatendo, muito aberto, ninguém leva no pessoal, todo mundo entende que essa é a cultura, esse é o ambiente, e no fundo, o CEO é um cargo institucional. Os meus sócios acharam que naquele momento era a pessoa que mais tinha o perfil de representar o banco institucionalmente. Tá. Então, decisões táticas que são um pouco mais importantes a ponto de subir para uma mesa de discussão de CEO, não necessariamente a caneta fica na tua mão da tomada de decisão. Você propõe uma discussão. Não, a gente sempre discute e em 98% dos casos a gente chega num consenso. Ah, vocês conseguem convergir bem. E tem bem. 2% que a gente precisa arbitrar, aí você sobe pro conselho. Aí o Esteves e eu arbitramos. Ah, entendi. Ou o chairman ou o CEO arbitram e pronto. É porque no final do dia, alguém às vezes tem que... Não, é isso aí. Mas como a cultura é tão aberta à discussão, é tão fluido, 98% se resolve na discussão. E às vezes precisa se arbitrar. Principalmente no final do ano, né? Mudança de participação, bônus. Que aí digamos que é a parte mais... onde realmente a gente tem mais do processo decisório. Teve algum momento que houve uma discussão um pouco mais acalorada e que você e o chairman não chegaram num consenso, que vocês tiveram que decidir quem que vai dar essa canetada ali e acabou gerando algum tipo de problema de clima? Quando tem situação, a gente não toma decisão e vai amadurecendo e vai discutindo até a gente convergir. Vocês aceitam dormir no tema por um tempo, então, até que... Você não tomar a decisão naquela hora é uma decisão. É verdade. E muitas vezes é a decisão acertada. A gente estava falando desse processo de tomada de decisão, né? A gente entra um pouco no processo de estruturação aqui do banco. Então, eu imagino que os assuntos táticos ele fiquem, na sua grande maioria, com as cadeiras mais técnicas, né? Com a turma que toca, cada sócio, cada área tem alguns sócios ali tocando dentro do dia a dia que resolvem a grande maioria dos problemas. Assunto estratégico, 100% tem que ser levado para o conselho ou existe um limiar ali, acima de tanto valor, a gente tem que levar isso para o conselho, o resto a gente toca embaixo? O estratégico, a grande maioria vai para o comitê operacional, que a gente se reúne nas segundas-feiras, e acima de um certo valor vai para o conselho. Faz sentido. E, inclusive é bacana você falar um pouco dessa, se você puder falar dessa rotina, né? O que você senta hoje de comitê? Assim, como é que funciona a tua rotina da tua cadeira hoje aqui dentro do banco? Ih, rapaz. Ou não pode falar? Não, é que a gente tem todos os nossos comitês operacional, comitê de partnership, os comitês dos business que se reúnem periodicamente, alguns são semanais, alguns são quinzenais, alguns são mensais. E agora, fora isso, assim, não tem um dia igual ao outro, que é o legal. Né? Bate o bumbo mesmo e vai. Às vezes você está mais dedicado a questões comerciais, às vezes a questões estratégicas, às vezes a gestão de risco, às vezes oportunidades de mercado. Varia semana a semana. Acho que isso que é o grande, o mais legal dessa fase atual que eu tô, né? Quando eu era um trader, você tinha que vir todo dia e focar no mercado. Faz sentido. Agora você foca no que tem mais valor ou é mais urgente. O que estiver sambando ali, eventualmente acaba caindo para você. Né? Exato. Uma dúvida sobre gestão de pessoas, cara. Você passou por algumas gerações aqui do banco, né? E o banco ele tem uma cultura muito forte. Inclusive, eu sou um grande fã da cultura do BTG. A cultura que a gente tem no G4 é baseada também em cultura do BTG, muito de Goldman Sachs, muito do que eu vi vocês talvez tropicalizando uma versão até, de uma certa forma, no bom sentido, mais agressiva
aquilo que eu vi ali. Eu falei, cara, o que a gente tem que fazer aqui é emular um pouco de cultura Goldman Sachs, BTG, e colocar o nosso toque aqui e fazer isso acontecer, é o que a gente faz lá. Então eu sou super fã de cultura. Só que, cara, cultura nada mais é do que um guidance que a gente dá para tomada de decisão e para comportamento, e quem vai fazer isso é o material humano, né? Então eu preciso desse hardware que é o material humano. Não adianta eu tentar botar um software num hardware que não comporta. E guardadas as devidas proporções, a gente tem uma geração chegando agora no mercado de trabalho que ela funciona de uma forma diferente. Ou não. Mas essa é a pergunta. Não, vocês não tiveram que adaptar muito essa tua cultura de drive de resultados por causa de uma geração que é imediatista, que quer tudo para ontem e que talvez não é, sei lá, tão forte como as gerações anteriores do ponto de vista de trabalho, do que a gente definiu que é cultura de agressividade de mercado? Não, acho que talvez a gente teve que mudar como a gente se posiciona, como a gente comunica, para as pessoas entenderem desde cedo quais são os valores que importam para a gente. Então, na minha geração, a gente só queria um emprego e ganhar dinheiro. Certo. E a gente sabia que isso ia causar o desenvolvimento econômico, Claro. que é deixar a gente ter projetos de responsabilidade social num ambiente aberto, inclusivo e diverso. Claro. Essa geração, você precisa falar, olha que legal, a gente está aqui, a gente é a engrenagem do desenvolvimento, que gera distribuição de renda, que gera a melhora do país. Claro. A gente faz isso numa postura inclusiva, diversa, respeitando todos os valores ESG. A gente tem toda uma política social e, além disso, você ainda tem a chance de virar sócio, de ter uma boa remuneração. Você só mudou a ordem dos fatores, né? Porque essa geração realmente ela quer ter certeza que, além de estar sendo bem sucedida, está também transformando o mundo. E a nossa geração, subconsciente, a gente queria ter um emprego, ter remuneração e depois transformar o mundo. Essa geração a gente precisa explicar. Então não teve que... O modelo de partnership é basicamente o mesmo há 40 anos. O volume de trabalho não diminuiu, então, por causa dessa geração? Não. Cara, eu conheço uns faixa preta aqui do BTG, que os caras moravam aqui, de vez em quando eles iam pra casa. Muito bem, a turma é muito boa. Continua assim, essa então. turma é muito mais preparada, tem muito mais exposição, é muito mais multidisciplinar do que a gente era. Essa turma nova é muito melhor que a gente era. Eu concordo. Essa turma vai longe, né? Eles tendo a resiliência necessária, né? Porque o que é uma coisa que me preocupa? Eu brinco com eles que é a geração Tinder. Certo. Né? Na minha época, para arrumar um companheiro, uma companheira, você tinha que sair à noite, tinha que achar a pessoa no lugar, tinha que fazer um chegar junto. A pessoa queria conversar com você, te dar o telefone, você ligava, atendia o pai dela. Né? Hoje em dia é direita, esquerda. Deu certo, e vai. Ou então procura no Instagram. Então é bem diferente. A pessoa tendo a resiliência, eu acho que a capacidade dela se desenvolver é superior à nossa. A competência do autodidatismo, do aprender e estudar, por tudo que eles forem expostos, é superior à da minha geração. Tem muito mais informação eles tendo que resiliência, assim, é o bottom layer que eu chamo. Depois disso, eles precisam ter os valores corretos, né? Dedicação e intensidade. Se você não trabalhar e trabalhar com vontade, não vai estar certo. Segunda coisa, empatia. Se botar no lugar do seu cliente, se botar no lugar do seu parceiro, se botar no lugar do seu chefe ou da pessoa que você está liderando. E terceiro, trabalhar em equipe. Aí com isso, a pessoa consegue ir produzindo os resultados. Né? Primeiro os resultados técnicos individuais e depois os resultados como gestor. Faz e com sentido. isso ela vai crescendo aqui no banco e a gente vê uma molecada aqui de 20 e pouco, 30 abaixo, já sócia, voando alto, que animal, cara. eles vão se surpreender com a velocidade que eles vão crescer. Que animal. Eu gostei do ponto que você falou de se preocupar, ter empatia, né? Tem um ditado americano que eu gosto muito que fala I can't teach you anything, but I can't teach you how to give a damn. Né? Não dá pra ensinar a pessoa a ser empática. Isso vem de fábrica, né? Mas por que os nossos clientes têm esse relacionamento conosco? Porque a gente está sempre se botando no lugar do nosso cliente. Faz sentido. A gente fala, o que o cliente quer? Vamos superar a expectativa do cliente. Vamos dar um serviço de excelência, porque se eu estivesse no lugar dele, eu ia querer saber isso, o meu medo seria esse, a minha preocupação seria essa. Então, entendendo isso, a gente tem que estar sempre... Isso, e você é condicionado desde o primeiro dia que você chega aqui a pensar assim. É verdade. Então, com isso, você vai desenvolvendo. E, cara, o que você analisa aqui no processo de promoção dessas pessoas? O cara ser promovido para ele crescer no banco, quais são as características que ele tem que ter, como que ele tem que se comportar? Vai muito nisso. Acho que a primeira coisa é você ter
o conhecimento técnico, a resiliência, a dedicação e intensidade. E conseguir produzir resultado. Porque não adianta você ter tudo isso, você ser o esforçado, gente boa, que não produz resultado. Faz sentido. Né? Que esse é a pessoa mais difícil de você fazer o favor para a empresa e para ela, talvez levar ela para o caminho certo. Porque tem muitas vezes que o cara é esforçado, dedicado, gente boa, mas não vai. Mas é paciência, é o que é. Então o primeiro layer é esse, do performance técnica. Aí o segundo é empatia, comunicação, colaboração. Consegue liderar um time? Consegue ser um gestor? Então segue crescendo. E aí o próximo passo é, além de você ser bom tecnicamente, ser um bom gestor, você consegue pensar estrategicamente na sua área de negócio? Então aí segue a evolução. Aí depois disso, além de você pensar estrategicamente na sua área de negócio, você consegue pegar todo esse conjunto de talentos, aplicar um business paralelo, ou você consegue aplicar essa visão estratégica para o negócio como um todo, e aí você sai correndo, crescendo, e por assim vai. E como é que você prepara essa galera para aprender a gerir, por exemplo? Porque gestão não é um negócio que vem de casa, o cara tem que aprender, né? Você tem uma escola interna, você tem um processo de educação interno. Sempre foi muito pelo exemplo, mas a gente viu, à medida que o banco cresceu, que não adiantava. A gente tinha que passar um pouco mais de treinamento de hard e de soft skills. E a gente tem o BTG Campus, que faz isso, o BTG Academy. Só que a gente faz isso com sócios do banco dando aula. Não é que a gente contrata alguém para dar uma aula. Que bacana. A gente dá um sócio porque, à medida que você está passando conhecimento técnico ou conhecimento de gestão, você também está passando cultura, você está avaliando. E aí a gente escalou isso agora usando tecnologia. Então, todo mundo, que antes era muito limitado. Então, vamos ver quem vai fazendo e os melhores performers vão indo para as aulas presenciais e por aí vai. Legal. Então você abre uma plataforma, você grava essas aulas com os sócios, todo mundo pode ver, quem está performando é melhor, você vai para uma turma presencial agora. Isso. Bacana. Uma sessão. Então você tem mesmo uma escola interna aqui, né? Você tem uma linha de produção de e fora o dia a aqui. dia, né? Mas isso, e além disso tem o dia a dia. Que eu acho que talvez é o principal, né? A escola aberta, né? Tá lá o dia todo dia rolando. Que foi o que esse gestor falou comigo. Ele falou, cara, quando eu estava no Pactual era um absurdo que eu aprendia sobre framework de tomada. E é a mesma coisa hoje, né? É a mesma coisa hoje. Bacana demais. Cara, a gente estava falando um pouco de rotina ali, né? E a gente falou dessa nova geração. O que você vê na liderança e nos sócios do banco que tem em comum de características? Por exemplo, né? Você é um cara casado há 30 anos, um cara super família, dedicado ao seu trabalho, aos seus esportes e à sua família. Você acha que eu posso dizer que é quase que uma fórmula para o cara se dar bem na carreira dele hoje? Essa tríade entre família, esporte e trabalho? Eu não te diria que é uma fórmula, porque você nunca pode dizer isso, mas eu te diria que, empiricamente, a correlação aqui é muito alta. Porque como você tem que estar focado, né, dedicado, requer horas, requer intensidade. Se você tiver muita distração de balada, muitas coisas, é mais difícil dar certo. Às vezes pode acontecer, mas eu te diria que empiricamente, acho que não tem um caso desses, não. Ou seja, a gente pode afirmar que a gente dá uma olhada ali como é que tá a vida pessoal antes de deixar os caras... Não dá uma olhada, mas acaba sendo natural. Talvez ele não vai ter oportunidade de chegar lá porque não entregou o que precisava entregar no trabalho, porque não está focado o suficiente. Né? Exatamente. E você acha que o esporte competitivo ou o esporte de alta intensidade, como você faz, ele também é um construtor de pessoas aqui dentro? De uma certa forma? Não, acho que aqui dentro não. Mas assim, você vê uma correlação razoável, não diria que é determinante, mas que normalmente quem competiu, seja academicamente, seja em esportes, também vai bem. Então, eu sempre brinco, né, que eu já opero mercados há 30 anos, já vi tudo que é crise que você imaginava. Mas nunca tive tanto estresse quando eu era goleiro na escola. Né? Você tá ali na pressão. Então, defender um pênalti. É goleiro de salão. Se você defendeu, não fez tua obrigação. Se você tomou o gol, a culpa é tua que você perdeu. O goleiro de salão atua igual atacante, né? Porque o tempo inteiro chegando ali. E não é o salão de hoje, é o salão de antigamente. A bolinha menor, mais dura. Nossa, que loucura, cara. E você disputou mesmo no time interescolar. Ah, sim, mas legal. Mas foi muito, muito legal. Eu aprendi muito. Eu se vira e mexe, encontro o meu técnico, eu falo, você não tem ideia de como você me ajudou. Que bacana, cara. Que bacana. E os teus pais faziam o quê, Roberto?
Meu pai era diretor de cinema e minha mãe era secretária. Diretor de cinema? Que curioso, cara. Olha. Nada a ver com banco. Pois é, e de onde nasceu essa vontade de ir para Wharton e depois ir para banco? Então, eu sempre trabalhei nas férias com meu pai, desde do ensino médio, né? E eu ia para a produtora dele, eu podia ter ido para o casting, para edição, para o estúdio, para produção, e eu ia para contabilidade e contas a pagar. Caramba. Aí eu brinco que meu pai falou para mim, filho, você não dá para isso, é melhor você estudar economia. E aí eu realmente eu sempre quis empreender. Então, no fundo, quando eu fui para estudar fora, a minha ideia era voltar a empreender, ter o meu negócio. Porque era o que eu via na minha família, a família de imigrante. Meu pai, meus tios, eles não tinham carreira executiva, eles eram empreendedores. Cada um tinha seu negócio, iam se virando, iam batalhando. E era o que eu tinha na cabeça. Mas aí eu vim fazer o estágio aqui no Pactual e me apaixonei pelo mercado financeiro e pelo Pactual. E dá para empreender dentro do banco? Não, muito. A gente empreende... Primeiro, operar mercados é você empreender diariamente. Faz sentido. Segundo, no Pactual você pode empreender diariamente para virar sócio. E depois, então, é total empreendedorismo. Só não é o seu negócio, né? Mas é empreender todo dia. Faz sentido. Cara, hoje tem uma geração, que eu até me coloco nela, de CEOs mais jovens, assim, né? Obviamente companhias muito menores, mas CEOs mais jovens, mas que têm uma responsabilidade muito grande. Sei lá, hoje eu tenho 400 famílias que dependem das nossas decisões lá, que eu lidero essas pessoas ali, né? Se você fosse olhar pra tua vida, sei lá, 20, 25 anos atrás, e a gente tá conversando aqui de CEO para CEO, você fala, cara, o que você acha que deveria ser um caminho que eu deveria focar para me desenvolver, para me tornar um CEO cada vez melhor, para ganhar mais maturidade nessa cadeira? Quais seriam os conselhos que você me daria? Complexo, difícil, né? É complexo. Eu acho que tem... você estar sempre aberto a se desenvolver e aprender. Você saber que vai ser impossível você dominar tudo. Você vai ter que ter gente boa, técnica, que você confia. E você vai ter que usar o seu bom senso, o seu conhecimento para tomar as decisões. Você vai tomar muita decisão errada. Quando você reconhecer que ela está errada, não insista nela. Aceite o seu erro, corrija a decisão e vá em frente. Você errar não tem problema. Insistir no erro que é pena capital. E pior que às vezes eu me pego realmente insistindo em erro. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, né? Eu vou te dar uma frase que você gosta. Você não tem que estar certo, você tem que fazer o certo. Opa, bacana. Bacana essa, dá para destacar isso aí. Cara, você cofundou a Intelli, né? Que, bom, quando eu ouvi falar da Intelli, a primeira vez eu ouvi da boca do teu sócio, do André, falou: a gente tá fazendo a MIT brasileira e tal. E a Intelli, apesar de ser muito conhecida na nossa bolha que a gente vive aqui na Faria Lima, eu não tenho certeza que o nosso ouvinte aqui, que tá pelo Brasil inteiro, conhece. Então fala um pouco do projeto, o que é a Intelli, por que vocês decidiram fundar a faculdade e qual que é o propósito? Então, a gente já estava conversando que a gente estava procurando um projeto para deixar de legado para o Brasil. Para agradecer tudo que o Brasil deu para a gente, né? A maioria dos nossos sócios é todo mundo classe média, muito de família de imigrante. A gente dá muito valor para a oportunidade que o Brasil deu para a gente. Tem muita gente que gosta de falar mal do Brasil, a gente não fala mal do Brasil. A gente tenta ajudar o máximo que dá, seja em política pública, seja nas nossas ações filantrópicas, seja no dia a dia ajudando as empresas a se desenvolver. E aí, nas 2 vezes a gente foi para Silicon Valley e um dos maiores investidores de venture capital do mundo falou que não investia no Brasil porque a gente não formava engenheiro suficiente. Quem que é esse? Foi o Doug Leon, do Sequoia. Sim. Aí a segunda vez, que foi no Brasil de Silicon Valley, eu falei: Esteves, esse gringo tem razão. Let's do something about it. Faz sentido. Aí a gente ficou 3 anos estudando o que a gente queria fazer. Se era curso de programador, curso de tecnólogo, faculdade de liderança. E a gente chegou à conclusão que o legado que a gente podia deixar para o Brasil, que era onde estava faltando, é que se você pegar ITA, IME, Poli, INSPER, federais, as top faculdades de tecnologia no Brasil formam os mesmos números de alunos há 30, 40 anos. Só que a demanda explodiu. Exato. Então a gente falou: vamos fazer uma faculdade de graduação que a gente vai formar engenheiros que não são só excelentes técnicos, mas também conhecem de business e conhecem de liderança. Sim. A gente passou anos, aí estudamos modelos, o que tinha lá, MIT, Stanford, Carnegie Mellon tradicional. Estudamos o que tinha de inovador, porém comprovado, que é o ensino baseado em projetos. Aí os melhores exemplos é Babson e Olin. Olin é o sister school de Babson. E estudamos os disruptivos, Minerva, Ecol 42.
E chegamos à conclusão que a gente queria fazer algo com ensino baseado em projetos. Porque a tecnologia tinha evoluído de tal maneira que deixava a gente fazer isso. Então a gente montou um currículo que é 70% tecnologia, 20% business, que é o dobro de horas de um MBA no Brasil, em torno de 800 horas, se eu não me engano, e 10% de liderança. Comunicação, colaboração, pensamento crítico, autoconhecimento, coisas que... Então, quando os nossos alunos chegam para estagiar, eles já chegam jogando. Animal. Então as empresas falam, nossa, o que é isso? Da onde surgiu esse alienígena? Que é um garoto, uma garota que já sabe mais ou menos como o mundo funciona. Ele não chegou aqui só com skill técnico, eu preciso escrever e ensinar tudo para ele. Animal. Ele chegou com skill técnico e sabe como o mundo funciona. Então a turma pegou o currículo e dividiu as competências. Quando a gente foi para a faculdade, competência virava aula, né? Virava disciplina, que virava aula, que virava prova. Então você ia lá, fazia cálculo 1, contabilidade, estatística. A gente pegou essas competências do MEC, botamos as competências de business, as competências de liderança e botamos em metaprojetos. Então, o primeiro ano, o aluno faz um game, depois uma aplicação web, depois um modelo preditivo usando inteligência artificial. Que bacana. E depois um protótipo de internet das coisas. Só que ele não chega lá... Aí a gente pega uma empresa real, ou uma ONG real, uma multinacional brasileira, uma startup, um órgão do governo, com um problema real de mercado. Então, a gente está atualizado com o dia a dia. E o aluno vai lá. Então, a gente, por exemplo, o BTG fez um game de educação financeira para a gente usar no nosso programa de educação financeira para as ONGs que a gente opera. Animal. Apoia. Então, o cara foi lá, ele teve que estudar vetores. Teve uma aula de cálculo de vetores. Aí ele entendeu que ele usou aquele vetores para modelar o bichinho que se mexia no game. Que maneiro. Aí depois ele vai lá e fez uma aula de estudo de mercado. Ele foi lá e fez um estudo de mercado para entender o que tinha de educação financeira no mercado. Então, bacana. Com isso, ele vai lá, entende o cliente, entende o problema. E os indicadores de engajamento, de aprendizado são fantásticos. Os alunos que a gente está atraindo são fantásticos. A gente está atraindo para garantir qualidade, né? Para você ter os melhores formandos, você tem que trazer os melhores alunos. Então, o que a gente fez? A gente precisava competir com as escolas públicas. Então, o aluno que passasse na primeira chamada e não pudesse pagar, a gente ia dar uma bolsa mais completa que a faculdade pública. Então, a bolsa que inclui mensalidade, alimentação, moradia, transporte, computador e inglês. Caramba! Full scholarship, que full nunca vi esse scholarship, programa no Brasil. se ele precisar. Então, todo mundo que passa na primeira fase, grosso modo, a gente tem 50% pagantes das melhores escolas do Brasil. Sim. As escolas internacionais, Graded, St. Paul's, Avenues, Santa Cruz, Pio XII, Anglo, Farias Brito, Ari de Sá, as melhores escolas de Goiânia, de BH. Você tem os outros 50% que são bolsistas. Metade deles eram bolsistas nessas escolas privadas e metade estavam por aí espalhados nas escolas públicas e só precisavam de uma chance. Caramba. No Brasil, o talento não é mal distribuído, a oportunidade é mal distribuída. Faz sentido. E a gente está dando essa oportunidade, sinceramente, em benefício próprio. Porque esses ex-alunos ainda vão nos deixar muito orgulhosos e no futuro vão ser os doadores da faculdade. E essa faculdade a gente fundou, montou, mas a gente está convidando a sociedade para participar com a gente, doando bolsas. Então o BTG, eu, vários outros sócios ancoramos o programa de bolsa, a família do Esteves ancorou o Startup Costs. Só que eu mencionei para você, né, convidando você para estar lá. Exato. Eu mensalmente levo um grupo lá e falo, esse é o projeto, ele não é um projeto nosso, é um projeto que a gente fundou, mas que é para virar da sociedade. Quem quiser participar doando bolsa, mentorando os alunos, trazendo o projeto, vai ser ótimo. Bacana demais. E daqui uns anos eu tenho certeza que a gente nem vai precisar doar bolsa, porque os ex-alunos, a sociedade vai estar doando. E é isso aí, daqui 100 anos, se lembrarem que a gente fundou o Intel, eu vou estar muito orgulhoso. Cara, a Ayn Rand, né, que é uma filósofa russa-americana, ela escreveu um livro sobre esse tema, ela é a fundadora do pensamento objetivista, né? Ela fala do egoísmo positivo, né? Que é você querer fazer o bem para a sociedade, mas em benefício próprio, até porque você está dentro da sociedade, né? Que é um pouco do que vocês fazem, que é um pouco da nossa relação de trabalho, né? Então, eu contrato uma pessoa porque, óbvio, eu quero gerar emprego, eu quero fazer o bem, mas eu quero que essa pessoa também dê retorno para a companhia. Então, esse egoísmo positivista, isso vem drivando a sociedade, fazendo com que a gente cresça exponencialmente como humanidade, fazendo com que a gente colabore. Eu acho muito bacana que vocês fizeram. Isso aí,
dá para todos nós um prazer, um orgulho, uma satisfação. Seus olhos estão brilhando, pô, de falar disso. Que é demais, entendeu? E é isso aí, é isso. Você faz porque você quer ter essa adrenalina, né? Essa satisfação, essa felicidade. E é bacana ver, cara, alguns dos caras mais bem-sucedidos do Brasil envolvidos num projeto de educação de verdade, né? Full Scholarship, eu nunca vi esse negócio no Brasil, né? Com esse tipo de programa. Mas o Full Scholarship é um detalhe. A gente quer ser a melhor faculdade de tecnologia da América Latina, uma das top do mundo. Animal. O Scholarship vai ajudar a gente a chegar lá. Claro. Porque a gente vai atrair os melhores alunos. Os melhores, não só quem pode estar. Não só quem pode pagar. Exato. E além de tudo, você tem um benefício colateral, que com isso você está fazendo uma sociedade inclusiva, dando oportunidade para quem não teve. Claro. E acaba isso tendo uma diversidade natural, regional, racial. Perfeito. É consequência de você buscar qualidade. Mas o que a gente está buscando é qualidade. Né? O que eu vejo é o que a gente acredita. Eu vejo verdade nesse trabalho. Porque uma coisa é você falar, não, puta, eu estou buscando diversidade e tal, então vou criar mecanismo para que eu tenha mais diversidade. Outra não, eu quero dar oportunidade de verdade para qualquer pessoa. O efeito colateral é eu ter diversidade. A diversidade é consequência do modelo que a gente adotou de bolsas e do processo seletivo. Que é o que eu acredito. Então, o nosso processo seletivo, primeiro, ele pode ser online ou presencial. Bacana. Então, se você... Teve um aluno que passou no segundo processo seletivo, em primeiro lugar era do Amazonas. Olha só. Ele só pôde participar porque ele era da Escola Pública de Amazonas, porque era online. Senão como é que ele ia vir para cá? Segunda coisa, a primeira prova é só matemática e lógica. Porque talvez você não tenha tido dinheiro para pagar um cursinho para rever história do Brasil, para ver geografia, para ver filosofia. Mas se você tiver matemática e lógica que passa um threshold que é altíssimo, você tem chance de dar certo. Claro. Pô. A segunda parte depois do processo seletivo eu quero conhecer você como pessoa. E a gente olha muito distância andada. Quais eram as condições onde você começou e onde você chegou? Você teve todas as oportunidades do mundo e não aproveitou? Ou você teve muito poucas oportunidades e aproveitou elas muito bem? Qual a distância percorrida? Exemplos de resiliência, dificuldades, criatividade. Então, conhecer você como pessoa. E o terceiro eixo do processo seletivo é conhecer você como membro de um time. Então a gente faz aí um projeto onde a gente avalia comunicação, colaboração e pensamento crítico. Você não vai poder trabalhar numa escola que tem ensino baseado em projetos se você não conseguir se comunicar e colaborar. Verdade. E ter pensamento crítico. Verdade. Aí com isso tudo a gente faz a ordem do processo seletivo e só então a gente vê quem precisa de bolsa. E esse cara, ele escreve um essay? Porque essa é a segunda parte, é tudo essay. O processo parece muito com o processo de um undergrad de uma universidade. Mas foi baseado no processo americano. O que é super bacana. Foi baseado no processo americano. Porque eu acho bem burro, na verdade, o processo só de vestibular, assim, porque você pega o cara que ele teve uma oportunidade de fazer um bom cursinho e tal, ele é um aprendedor de prova, né? Então é um fazedor de prova, ele vai passar no bom vestibular. E você tem pessoas brilhantes que por alguma razão não testam bem. Não tiveram oportunidade, talvez. Ou não testam bem, porque ficam nervosos, só que a pessoa é brilhante. Faz sentido. Então a gente tenta sempre, dentro do possível, olhar a pessoa como um todo, como um todo, o máximo possível. Você gosta de ler, Salute? Gosto, eu tenho pouco tempo. Faz sentido. E vou te falar que esses streamings não ajudam muito hoje em dia, né? Muita distração que tem, né? É muita distração. Mas quando você pega um troço pra ler, você pega o que, geralmente? Eu gosto muito de biografia, muito de história. Principalmente esses dois. Legal. Eu também gosto muito de biografia, cara. Porque eu gosto de emular o que aquela pessoa que eu tô lendo que me interessa... Fala, cara, o que eu posso trazer pra minha vida como ferramenta, assim, né? Qualquer um... Fala um grande líder aí que te inspirou na construção do Salute que você é hoje, cara. Não vou começar essa injustiça, que se eu falar isso vai ser uma injustiça. Justo. Mas alguém que você admira. Um pouco de tudo. Agora, o meu grande ídolo é meu pai. Sim. Legal. Realmente, esse cara... O que você acha que você pegou do teu pai que te fez o homem que você é hoje? Resiliência e valores. Ele sempre foi um cara muito duro? Não. Pelo contrário. É mesmo? Sempre super amoroso, super apoiador, mas você sabia que você não podia ter nenhum deslize moral e que isso deixava ele louco. Que animal. E foi um cara que superou todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Se algum dia eu acho que tá difícil para mim, eu penso como foi para ele. Ele é imigrante, que você falou. Ele é imigrante. De onde? Meu pai nasceu no Oriente Médio. Cresceu como refugiado a maior parte da adolescência, órfão de pai.
Teve que estudar para ser padre, para conseguir ter uma boa educação. É mesmo? Aí com 21 anos imigrou para o Brasil sem falar português. Foi para a faculdade depois que eu nasci e ganhou os principais prêmios publicitários aí de cinema. Que bacana. Troféu Modera de Ouro em Cannes, Clio Awards e aí por diante. E criou a família como uma família cristã. Você é cristão? Meu pai, então. Meu pai, ele cresceu no Oriente Médio. E ali o tema religioso era muito sério. Imagino. Ele acabou virando o oposto. A pessoa não religiosa, mas sempre me ensinou: você julga as pessoas pelo caráter, não pela cor da pele, nem pela religião. As pessoas têm que julgar pelo caráter. Que bacana. E você acha que esse estilo do teu pai de te liderar e te construir pelo amor acaba sendo emulado por você hoje no teu estilo de gestão? Ah, não. Total. Você é um cara mais soft do que, de fato, muito duro no processo de gestão? Eu sou muito direto e franco. Mas não, dá duro, dá bronca, é muito raro. Salute, você tem 2 sócios que estão discordando muito entre um e outro. E esses 2 sócios estão começando a entrar num play um pouco mais bélico ali, que possivelmente pode ser ruim para o negócio. Como é que você senta esses caras na sala e resolve isso? Então, vamos parar com isso, vamos discutir os argumentos. Você traz a racionalidade ali. Óbvio. E se eu não conseguir chegar num consenso ali? A gente tem que arbitrar. E aí você martela uma decisão e fala: e é isso aí. É isso aí, vamos embora. Entendi. Você acha então que nem sempre num processo de discussão tem que ser democrático? Às vezes tem que ser um processo meio monárquico, que eu falo, cara, é pra isso que a gente vai, pronto. Eu te digo, é engraçado, porque como a gente tá num partnership, eu tô aqui há 30 anos, é raro ter que chegar nesse ponto. É mesmo? A gente consegue se ir convencendo e o melhor argumento vence, não importa quem dá. E aí se um dos sócios vê que, pô, tá todo mundo do outro lado, fala: não, beleza, pô, é realmente algo importante, transformacional, que eu quero, que não dá para correr, a gente briga. Se não, fala, beleza. É sempre um... Você não precisa ganhar todas as discussões, você precisa ganhar as discussões que realmente importam. Faz sentido. Senão deixa as pessoas que você confia tocarem. É que nem um casamento. Pô, você precisa focar no que realmente importa na discussão com o seu companheiro ou sua companheira. Se você querer brigar tudo, ganhar toda a discussão, pô, o casamento não vai dar certo. Fica muito bélico, fica chato, fica desgastante. Exatamente. Né? E você acha que nessa relação de trabalho que vocês têm hoje, dessa partnership, com essa abertura para discussão, você me falou que são poucos os momentos onde você teve de fato essa relação bélica, que você teve que intervir e chegar lá. Você acha que isso é um efeito colateral dessa cultura forte do BTG, que deixou bem claro quais são esses frameworks de processo de discussão e tomada de decisão? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas isso talvez não faz com que a gente tenha pouca pluralidade de opiniões que seriam diferentes daquilo que os sócios principais do BTG... Algum dia eu vou te convidar para ir numa reunião nossa. Todo mundo tem uma opinião divergente. Aí a gente vai discutindo e chega lá. Só que uma coisa, a pessoa que não entende que o importante é fazer o certo e não estar certo, ela acaba saindo do banco de um jeito ou de outro. Opa, isso é interessante. Então você também vai deixando as pessoas que acreditam nesse modelo franco, aberto de discussão, que estão dispostas a ceder, que também quando é algo que acredita firmemente, que pode ser importante, bate o pé. Então é importante. Senhor da razão não se faz aqui então. Não se faz. Entendi. Porque você tem um desafio muito grande, né? Por exemplo, geralmente o IB, que é o cara que traz muita grana para o banco, né? É normal em outros bancos, eu já vi essas situações, os caras do IB são um pouco mais ríspidos, do tipo assim, meu irmão, o que importa é o meu projeto aqui, porque é eu que vou botar uma bolada aqui e vai, acabar contando para o bônus de todo mundo, isso aqui não tem. Sabe por quê? Porque, no final das contas, o nosso modelo de partnership, que é único, né? O partnership é dono de 2/3 do BTG Pactual, apesar de a gente ser listado em bolsa. Isso é uma loucura, eu nunca vi um negócio desse. Então, no fundo, a rentabilidade do nosso equity é mais importante que o bônus para todos os sócios. Faz sentido. Então tá todo mundo focado em ter certeza que o cliente está satisfeito, o cliente está feliz, o cliente está criando valor, porque com isso a gente vai criar valor para o banco e ter a rentabilidade que é importante para todos nós. Cara, eu acho tão legal o modelo de partnership de vocês que eu quero até explorar isso um pouco melhor. Vou te dar uma informação que talvez você não saiba. Tem um sócio grande seu aqui que toca uma área grande, que traz muito dinheiro para o banco. Que até 3 anos atrás o cara não tinha um imóvel.
Aí eu perguntei ele, eu falei, cara... Mas ele já tinha muito patrimônio. Já tinha, exatamente. Eu falei, cara, por que você não compra imóvel? Ele falou, cara, eu sou tão comprado com o banco que eu não quero tirar dinheiro pra comprar imóvel. Eu pago aluguel e tô nem aí e eu quero comprar mais ação do banco. Eu falei, cara, isso é vitória pra mim. O cara deixa... É um efeito colateral, né? Que as pessoas acabam tendo que ter uma vida espartana pro patrimônio que tem. Imagina convencer a esposa dele disso, né? Mas as nossas esposas sabem no que se meteram. Entende bem, né? Você pode falar um pouco sobre como que funciona o modelo de partnership para os empresários que estão vendo aqui, eventualmente se basearem nele para poder construir os seus? Primeiro, tem uma grande diferença que a gente é banco. E banco, o patrimônio é muito importante, porque como você tem capital regulatório, o capital é importante. Sim. Então a gente tem uma forma de negociar, apesar da ação da Bolsa tradear 3 vezes book, a nossa geração de sócios tomou a decisão que a gente não ia se apropriar desse valor. Tá. Quando a gente fez o IPO, mais de uma década atrás, a gente podia ter vendido as ações a 3 vezes book. Foi o que aconteceu na Goldman. E a Goldman, eu acho que acabou mudando quem eles eram por causa disso. E mudou mesmo. E a gente falou, não, vamos manter o partnership. A gente tem 1/3 do capital que está ali listado na Bolsa, mas entre nós a gente vai continuar trocando de ação todo ano, meritocraticamente, a book value. Então, é isso que acontece. Todo ano, parte das ações... tem sócios que querem se aposentar, sócios que não estão performando, que estão vendendo as ações, e a turma que está crescendo está ali comprando, e é sempre uma média móvel, né? Sim. Quando você olha a foto, sempre parece que está errada, mas o filme está sempre certo. Faz sentido. Porque todo mundo... A gente também reconhece a contribuição histórica, que talvez pode ser algo. A gente não quer ser injusto com as pessoas na medida que elas estão diminuindo. E a pessoa que está subindo, a gente tem certeza que não é aquele 1 ano brilhante. Tem que ter uma série de anos brilhantes. Com certeza. Então a gente vai sempre na média móvel. Então todo mundo está subindo, acha que está abaixo da velocidade. Eu também acho que nunca ganhei um bônus justo em 30 anos, não como a tentação que eu merecia, é normal. Mas e aí funciona. E essas ações são pagadores de dividendos internos, não? Sim, todo mundo. Todo mundo recebe como qualquer outro acionista? Como qualquer outro acionista. Ah, legal. Todo mundo é financiado a CDI e recebe a rentabilidade do banco. E aí vai pagando as suas ações com os dividendos e com o seu bônus. E com bônus, faz sentido. No G4 a gente faz isso também. A gente tem o fixo, mais o bônus 1, que é BP, então depende da área, cada área tem sua meta, e o bônus 2, que depende da alavanca de crescimento do ano. Como é um ano mais desafiante, a gente colocou, por exemplo, o bônus 2 em cima de geração de caixa. Aí cada um vê o que funciona. É que sabe o que acontece? Até dividindo contigo uma dor que eu tenho. Porque o que acontece? O grande problema que eu vejo em companhias de crescimento como a nossa é o middle management. Porque como é que você ganha poder na companhia? Tendo gente embaixo de você, né? Então você tem um incentivo ruim. Você precisa deixar claro que quanto menos gente, melhor. Pois é, mas como é que você faz isso? Tem que botar no bolso, né? Então o que eu faço? Nós somos matriciais, que tem seus sharpers, que são as partes técnicas, e tem as BUs, né? E os heads da BUs. Então o bônus da head da BU é um delta da mais contribuição que ele gera. Exato. E não do número de pessoas. E não do tipo top line. Não, porque tem que ser algo que você... eu vou te falar, aqui a gente chegou no ponto que a gente tem que falar, você tem que contratar mais gente porque parte da sua função é desenvolver novos talentos. Exato. Porque senão a pessoa fica querendo só ter eficiência. Que é um outro problema. Então você tem que sempre... E é o seguinte, cara, você nunca vai estar no lugar certo. É que eu brinco, aqui ou vai estar muito bagunçado ou muito burocrático. A nossa função é jogar de volta para o meio. Porque você nunca vai estar no lugar certo. Você saiba disso. Né? Conviva bem com isso, que você tem que estar sempre ajustando. Todo dia você ajustar. Nunca vai estar perfeito. Que a gente discute isso. O dia que estiver perfeito vai durar um dia, porque o dia seguinte já vai estar imperfeito de novo. Sempre surge alguma coisa nova. Que a gente cria um modelinho e fala, agora vai funcionar, porque agora tem duas forças tal que se convergem e sempre surge um negócio novo. Né? Faz parte. Cara, é muito desafiante. E principalmente pra gente, quando a gente pensa em liderança, né? A empresa cresce muito rápido. A gente tem um CAGR de 250% nesses últimos 5 anos. Então imagina, todo ano a empresa é uma outra empresa. E a gente faz um trabalho, até para comer a nossa própria comida, de desenvolvimento da liderança interna, para não ter que ficar trazendo, muito líder de fora, a gente trouxe um ou outro, muito líder de fora para seniorizar a companhia. A gente tenta a gente mesmo desenvolver o pessoal dentro de casa, igual vocês fazem aqui dentro. Exatamente. Para não ter que trazer gente de fora, porque eu já percebi que, cara, quando tem uma cultura muito particular, como é o nosso caso aqui, difícil você trazer gente de fora e que se encaixe ali. Às vezes gera mais conflito. A gente prefere muito mais dar uma oportunidade para alguém que tem a cultura, mas pode não estar 100% preparado, do que alguém que está 100% tecnicamente preparado e não tem a cultura. Esse é um bom ponto. Mas se o cara não está 100% preparado, você não acha que talvez ele vai delay mais do que deveria para entregar alguma coisa que você quer fazer? Não, porque a cultura compensa. E a instituição abraça.
Ou seja, as outras unidades de negócio podem pegar pessoas emprestadas ali a depender do projeto que ele está executando. E aí acaba, a turma de baixo ajuda, a turma de cima ajuda, a turma do lado ajuda. Foi o que aconteceu comigo. Nenhuma área que eu assumi, eu estava pronto para assumir. É mesmo, Salute? Nunca. Quando o cara te falou, a área vai ser sua, você falou, tô pronto, mas depois eu fui pra casa, chorei, botei fralda. Eu tenho um caso interessante, quando eu recebi um investimento na EasyTax lá, eu tinha 22 anos, né? Foi em 2011, aí o Oliver Summer lá da Rocket falou, você tá pronto pra ser CEO da empresa? Eu falei, claro que eu tô. Eu me lembro, a primeira coisa que eu fiz, quando eu abri o Google, eu falei, what does a CEO do? Que eu não fazia a menor ideia. Exatamente. Eu sair da roça, velho. Chega aqui, São Paulo, cidade grande e tal, sou de Carangola, você vai ser CEO. Eu falei, sei lá o que é CEO, mas eu vou aprender, né? É isso aí. Hoje você tem um advento da AI que eu poderia perguntar ali, o ChatGPT, né? O que eu tenho que fazer como CEO, que ele te entrega tudo, né? Vamos entrar um pouco nesse tema. Como é que funciona a inovação aqui no banco, né? Vocês estão trazendo ferramentas de AI para busca de eficiência, em busca de melhora de margem? O que está sendo feito aqui com AI dentro do banco? A gente parte da visão que AI não vai ser vantagem competitiva, mas você não usá-la vai ser desvantagem competitiva. Opa, interessante essa visão. Então a gente está sempre tentando aí ver como usa para se aprimorar. Agora, por exemplo, você deve usar o nosso app de banking. Sim. Aquela classificação das despesas já é tudo o nosso BTG GPT, que a gente montou internamente. Legal. Então, para você fazer atendimento de clientes, a produtividade está explodindo. É óbvio. À medida que você vai usando. Então a gente vai passo por passo, para ter certeza que a gente está... É muito foco em Data Analytics, AI, né, o desenvolvimento da capacidade de tecnologia, que foi a nossa grande evolução, a nossa grande vitória de 2016 para cá, foi conseguir usar a tecnologia para entrar em novos mercados, novos produtos, novos nichos. E isso que você falou do CAGR, né? Nos últimos 5 anos a gente teve um CAGR de receita e de rentabilidade de 45% ao ano. Cara, isso é uma loucura para um banco desse tamanho. Para desse tamanho é impressionante. Mas o que foi isso? Uso de tecnologia, novos mercados. E o legal é que dá para a gente continuar nisso, porque a gente tem muito ainda para ganhar maturidade, penetrar market share, ter novos produtos, explorar novos nichos. E a base de despesas está meio aqui, não vai aumentar. A gente não vai mais contratar. A gente demorou 5 anos para chegar na capacidade de TI que a gente está hoje. E agora a gente brinca. Se com essa capacidade de TI não tem demanda não atingida, vamos priorizar. Faz sentido. Porque tem mais coisa do que precisa. Faz sentido. E como a gente está na curva J, em todas as novas iniciativas, a gente consegue ver bastante alavancagem operacional aí para frente. A gente está bem animado. Como é que você faz a alocação de gente em novas iniciativas aqui? Você tem um comitê de produtos? Comitê operacional, a gente vai decidindo ali. No operacional você decide tudo. A gente brinca, né? Aqui não pode ter nenhuma decisão que demora mais que uma semana, porque o comitê operacional se reúne toda segunda. Então, se a gente não decidiu, é porque a gente resolveu não decidir. Porque talvez não tenha todas as informações, porque a gente talvez esteja na dúvida, porque a gente quer sleep on it. Faz sentido. Né? Mas toda segunda a gente está junto por 4 horas e a gente tenta resolver todos os temas operacionais que precisa, seja de decisão de negócio, alocação de gente, alocação de recursos e assim por diante. Recentemente vocês... E fora que todo dia de manhã a gente está junto também, né? Imagina, debatendo ali, né? Recentemente vocês decidiram entrar um pouco mais forte em cripto, pegaram um sócio sênior super talentoso aqui do banco para poder... O Portilho. Para analisar esse negócio, gosto bastante dele. E foi uma decisão que na época foi encarada um pouco como polêmica, né? Porque parece que tem parte do mercado que não gostava muito de mercado cripto. O BTG é um banco tradicional, que tem relações em ambos os lados, que tem que ter relações com esses ambos os lados. Como é que foi esse processo de decisão de fazer uma decisão que poderia ser polêmica, poderia backfire, mas acabou que deu certo, né? Como é que foi isso? Primeiro, a gente garantiu que a gente estava em conformidade com todos os requerimentos regulatórios. Certo. Então, a vantagem é que a gente tem várias estruturas, está tudo certo. Segundo, era uma demanda muito clara dos nossos clientes. Fato. Eles queriam poder ter esse ativo numa plataforma que eles confiassem. Então, eu mesmo demandei. Sou cliente BTG, eu falava que era uma demanda dos nossos clientes. Terceiro, era algo que a gente tinha certeza que a gente tinha que entender do ponto de vista de tecnologia e de business. Com a teoria que isso pode ser o futuro do mercado de capitais, com a teoria que você pode ter moeda digital, mas não era uma certeza. A gente não sabia por quê, mas a gente tinha certeza que a gente tinha que entender esse fenômeno, senão a gente podia ser atropelado por ele. Aí quando você juntou tudo isso, a gente resolveu fazer, e é só você ver, agora vai ter o real digital, a gente está super pronto para isso. Tem a tokenização de ativos, a gente está super pronto para isso. Os nossos clientes, quando deu toda essa insegurança nas plataformas cripto, migraram muito para nós que tinha segurança. Então, funcionou.
Bacana. Salute, me fala uma tese que você tem um nível de certeza bom, que essa tese tem chance de se realizar, que a grande maioria das pessoas discorda. O que é uma visão só sua, que você fala, cara, eu não sei porque o pessoal não está enxergando isso, mas eu tenho tanta convicção que esse negócio pode acontecer? Olha, eu acho que uma grande divergência que a gente tem aqui, no geral, é que todo mundo acha que o Brasil está sempre piorando. A gente discorda. Ele pode estar não avançando na velocidade potencial ou que a gente gostaria. Mas o Brasil tem avançado. Quando eu comecei a operar mercados, a taxa de juro real no Brasil era 25% ao ano. Hoje a taxa de juro real, e você tem título de 30, 40, 50 anos, é 5,5%. Isso é uma grande diferença. É verdade. Quando eu comecei a operar mercados, a taxa de prazo média no Brasil era 30 dias. Hoje você tem 10 anos pré, 40, 50 anos pós. É uma grande diferença. Você não tinha mercado de capitais. Você não tinha asset managers independentes. Isso eu estou falando só do nosso mercado. Sim. Então, a gente sempre fica muito frustrado porque as coisas não cresceram no seu potencial possível ou na velocidade que a gente gostaria. Sim. Agora, a gente sempre acha que o passado era melhor. Eu tenho uma divergência quanto a isso. E eu acho que a gente, como país, tinha que agora ter uma obsessão por produtividade. Todo mundo fica, putz, agora a população parou de crescer, estamos fadados ao fracasso. Eu falei, não. Vamos agora focar em produtividade, educação, menos burocracia, mais eficiência, infraestrutura e compensar isso para justamente melhorar a qualidade média de vida da população. Cara, faz bastante sentido a tua análise, viu? Eu nunca tinha parado para pensar. Eu sou da turma dos pessimistas também, que eu falo, pô, o Brasil tá pior, mas é verdade. Você não é pessimista, senão você não empreendia no Brasil. Talvez como a gente lê o jornal todo dia, você fica impactado. E você falou que viveu diversas crises, né? Das que você viveu, qual foi a mais complexa para você que você viu e falou, cara, agora o mercado realmente vai dar uma derretida, que você estava bem mais pessimista e se provou que não, o Brasil é mais resiliente. Lembra desse caso aí? Qual que foi aquele caso que você falou, agora eu não sei se vai alto mais não? Foi um subprime? Assim, eu vou te falar, é que pré-default da Argentina, até o bonança, o crescimento da China ali em 2002, a nossa situação de balanço de pagamentos era muito frágil. Então a gente fazia simulação de quando ia acabar as reservas do Brasil se a gente não conseguisse algo extraordinário. Uma emissão de um bond, uma privatização, porque você tinha déficit em conta corrente, dívida dolarizada, né, e poucas reservas. À medida que a gente começou a ter superávit de conta corrente, acabou com a dívida dolarizada e reservas no limite que a gente tem hoje, isso deu uma resiliência para o Brasil brutal. Então todas aquelas crises ali pré-2002 eram crises assim que você falava, putz, o Brasil pode regredir muitos anos para o default da dívida externa. E depois disso, digamos, acho que a grande crise foi depois de 2008, que já tinha câmbio flutuante, já tinha nível de reservas, não tinha mais dolarizada, era uma questão de qual que é o preço certo, né? Dado o que tem no mercado. Não era uma questão nossa. Mas hoje, quando você tem uma crise, não é uma crise de putz, o Brasil vai ter um problema. Não, bom, dado o que está lá fora, talvez o juro não possa cair, talvez o valuation da bolsa é outro, talvez o valor do real é outro. Mas é uma dinâmica bem diferente. Você acha que as empresas... Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha um problema de hiperinflação, déficit de conta corrente, dívida dolarizada e poucas reservas. Nossa, que caos. Além de ter um problema de baixo PIB potencial e uma ameaça fiscal. Esses dois ainda seguem. Baixo PIB potencial e ameaça fiscal. Mas a gente se livrou dos outros 4. Faz sentido. Se a gente focar em produtividade, a gente aí, produtividade privada e pública, a gente endereça o PIB potencial e o problema fiscal. Eu ia te perguntar, na verdade, se você acha que as empresas do Brasil hoje estão undervalued com esse mercado. Na média, assim. Acho que tem muita coisa barata, sim. Agora, você precisa de um trigger para reprecificar. Que é macro. E triggers macros, que eu acho que tem tanto trigger externo, que é a taxa de juros americana sinalizar que começa a cair, quanto o trigger interno, que o arcabouço fiscal vai ser respeitado. Você acha que os Estados Unidos vai conseguir arrumar as contas? Estou bem preocupado com isso. Eu também estou. Bem preocupado com isso. E no meu mercado eu ainda me preocupo ainda mais, porque eu não sei quanto vai reabrir a janela. Só lembrando que pouco tempo atrás a turma falava que não precisava se preocupar mais com o fiscal. Aí de repente,
precisa se preocupar com o fiscal. Exato. O Martin Escobar falou um negócio em Nova York agora, na semana que a gente estava lá, né? Na reunião ele falou assim, num jantar lá, still alive till 25. É isso que eu falo pra vocês, founders de tech. Boa sorte. A gente olhou um pro outro e falou, cara, e agora? Mas você não tá com esse problema, felizmente. Não, eu não tenho esse problema. Empresa geradora de caixa, paga dividendo, graças a Deus. Mas eu invisto em empresas que têm esse problema. Eu sou sócio de outras empresas que têm esse problema. E, cara, eu quero uma janela, vai ter que mudar o chip, né? O chip não é múltiplo de receita, é múltiplo de EBITDA. É um desafio, cara, pra tech isso ainda. Você sabe muito bem. Você começa todo mundo. Software, cara, você tem que investir em canal. Sim. Né? Nem todo mundo tem talvez a sorte, um pouco de competência que o nosso time teve de criar um canal a CAC negativo, que é o canal de educação para vender software. A grande maioria das empresas com base tecnológica de software, eu preciso comprar esse canal por um tempo, até que eu consiga um LTV sobre CAC que deixe o negócio com unit econômico sustentável. Vira meio que um problema de ovo da galinha, entendeu? Se eu não tenho funding, se eu não tenho uma janela para poder fazer round. E, de novo, dividimos a preocupação aí com as contas americanas. Cara, qual que é o teu call? Quanto que reabre essa janela aí? Pra gente poder ter um respiro e começar a fazer rodada. Olha, eu já achava que você ia ter números de desinflação e de atividade que permitiriam você enxergar o fim das altas e talvez o início das quedas. E isso está acontecendo meio como a gente esperava. Tá. O que está nos surpreendendo é que, de repente, o técnico do Treasury está prevalecendo. Entre o QT e entre os déficits fiscais, está faltando o comprador. Então a dúvida é, será que a taxa de juro neutro agora do 10 anos é 4,5? 4,5, desculpa, a gente voltou para pré-2008? Pode ser. Tô com essa dúvida. Ou seja, você acha que tem uma bomba que pode ser muito maior do que tá todo mundo vendo aí? Tô achando que de repente o juro pode cair, mas a curva longa não. Você tá me deixando mais assustado que eu entrei aqui. Não, mas pra tech acaba tendo, né? Mas são as big techs, né? Mas eu acho que a gente tem que estar preparado para um mercado hostil, sim. Eu tô mais concordando com o Martin que a gente tem que estar preparado para o mercado hostil porque os excessos da pandemia são confortáveis para a classe política. E eles vão ter que ser forçados pelo termômetro do mercado, acusando febre, a reagirem a isso. O Hayek nunca errou então, né? Hayek nunca errou. Senhoras e senhores, falei aqui com o Roberto Salute, que foi muito gentil em dar 1 hora do tempo dele aqui pra gente fazer esse bate-papo. Salute, a gente tá chegando no fim aqui, eu sempre peço para você passar uma mensagem pros empreendedores que geralmente nos assistem aqui. O que você fala para esse povo que está nos assistindo aqui? Qual que é o recado do CEO do BTG para o empreendedor que está aí buscando crescer o teu negócio, buscando construir valor? Olha, não vai ser fácil, vai ter muito desafio. Agora, acho que o que faz o Brasil diferente de todos os países, outros países da América Latina, e eu viajo muito porque a gente tem operações em todos eles, é o empreendedorismo do Brasil, que é muito similar ao americano. Então, eu te diria que os países latinos, espanhóis, são muito parecidos com a Europa. E o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos. Né? Que a gente é muito empreendedor. Você tem empresas que surgem do nada, como foi teu caso, ou que começam pequenas, como o caso do Pactual, e crescem, se desenvolvem. E isso é porque tem pessoas que acreditam, vão lá e fazem. A gente está aqui para apoiar os empreendedores. A gente tem a felicidade de estar participando da história de todos os empreendedores nas várias fases. É verdade. Quando ele toma o primeiro empréstimo, quando ele emite uma debênture, quando ele abre o capital, quando ele faz o exit da empresa, quando ele faz o planejamento familiar da sucessório. Então a gente tem a felicidade de estar participando nisso. E para nós é uma satisfação seguir apoiando ele, seguir apoiando o crescimento. E agora a gente depende do talento deles e o Brasil depende do talento deles. Empreendedor que quer conhecer mais do serviço do BTG, qual é o canal para ele poder chegar aqui? Através dos assessores? Tem o site? Como é que funciona isso? Qualquer contato que ele tiver do BTG, a turma vai encaminhar aqui. Se não precisar, é só entrar no site que resolve. Que a turma resolve. Salute, muito obrigado, cara. Obrigado a você. Foi um prazer estar com você aqui. Vocês, esse é mais um G4 Podcast, super especial. Papo com um dos homens mais poderosos do mercado financeiro brasileiro. Até o próximo.